Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e nós vamos ler o texto aqui escrito pela irmã Erika Andrews, que foi feito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Batista Missionária do Brasil. Então, como foi a irmã Erika quem escreveu, não fui eu, nós vamos ler o texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar que nós de nós mesmos não somos nada, mas que o Senhor tem nos capacitado e nos capacitará sempre a fazermos o melhor, aquilo que Tu queres que façamos. Ajuda-nos, Pai, a aprender tão grande verdade e a colocar em prática. É em Teu nome que pedimos. Amém. Bem, então, o nome do texto é O Espírito Capacita. E a leitura bíblica está em Atos, do versículo 4 até o 22. E diz assim: Pedro e João estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado e que isto provava que os mortos vão ressurgir. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para que ficassem lá até o dia seguinte, pois era já muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado? Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo de que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem a Escritura Sagrada dizem: a pedra que vocês construtores rejeitaram vai ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir sobre o assunto. E eles diziam: O que vamos fazer com esses dois homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e que nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então chamaram e ordenaram duramente que não falassem mais, não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Amém? Não é fácil, né? Mas é maravilhoso, né? Homens tão simples como eles. Então, irmãos, a passagem de Atos 4 relata o testemunho de dois apóstolos diante da corte, por haverem pregado a mensagem da ressurreição que levou cerca de 1.000 homens a crerem no Evangelho de Jesus Cristo, que está no versículo 4, né? E diz assim, Atos, perdi.
Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 homens. É muita gente, né, irmãos? Então, a irmã Érica escolheu o versículo 13 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, homens como Pedro e João não tinham a mesma instrução que os rabinos, aquelas pessoas importantes da religião, para eles poderem falar com tanta confiança ao tribunal que estavam enfrentando, né? O fato é que eles caminharam com Jesus enquanto o mestre esteve na terra. Todo o tempo eles estavam seguindo Jesus, ouvindo as suas palavras, aprendendo dele, conectados com ele. Então, logicamente que Jesus, o mestre, havia avisado aos seus discípulos a respeito das perseguições que enfrentariam por causa da fé, e os confortou com a promessa de que o Espírito Santo, que seria derramado, iria capacitá-los a testemunhar, como está lá em Mateus 10, 19 e 20, que diz assim: quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou com o que irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas serão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Amém? Então, Jesus já tinha advertido que isso iria acontecer e que o Espírito Santo ia estar com eles. Bom, irmãos, então eu comecei pelo meio do manancial, porque agora eu vou falar do Spurgeon. E a irmã Érica diz que em 1850, lá no leste da Inglaterra, um pastor foi impedido de chegar à igreja devido a uma nevasca que atingiu a região. E diante de tal incidente, um simples homem de aparência muito magra acabou assumindo o púlpito. Então eu vou contar aqui essa história com mais detalhes, que é a história da conversão de Spurgeon, para que vocês entendam quem foi este homem e como Jesus Cristo, como o Senhor trabalha na vida das pessoas, por mais que elas não se sintam capacitadas. Então olha só, este Charles Spurgeon, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi uma pessoa muito importante no meio batista. Ele foi um pregador batista muito influente. E ele tinha tendências batistas muito rigorosas. A família dele tinha rompido com a igreja anglicana, tinha fugido, e então ele foi criado no meio religioso, né? Mas ele estava com a alma muito amargurada. Ele era um adolescente, mas estava com a alma amargurada, ele tinha muitas dúvidas. Então ele tinha dúvidas, ele tinha convicção do pecado, mas ele tinha dúvidas. E ele não tinha certeza se ele era de verdade um cristão verdadeiro, mesmo sendo criado num ambiente religioso, onde a sua família ensinava sobre as verdades de Jesus. E ele tinha influências profundas, né, da Bíblia na vida dele. Aí um dia, lá em janeiro, em 1850, como a irmã Érica que estava comentando, ele foi para uma reunião de manhã, lá participar de uma reunião de manhã. Aí ele estava assim, com o coração angustiado, e falou: vou para a reunião, mesmo que o tempo não tá bom, para eu poder ouvir algo que console meu coração. E ele acabou numa capela metodista. Ele parou ali porque o tempo estava horrível. Então, o que aconteceu? Naquele dia teve tanta neve, que o pregador que ia ministrar a palavra naquela igreja metodista não conseguiu chegar lá. E aí, o que tinha lá? Um simples homem, um ministro itinerante, era um diácono, chamado John Eglin. E ele estava por ali, estava em missão por aquelas terras, e nesse dia o que ele fez? Ele subiu no púlpito, e mesmo sem ser um grande orador, ele foi pregando a palavra e foi repetindo nervosa e constantemente o texto de Isaías 45, 22, que diz assim, ó: povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu salvarei,
pois eu sou o seu Deus e não há nenhum outro. E ele ficou insistindo nessa pregação, neste versículo, e aquilo foi entrando no coração de Charles Spurgeon, e ele foi sendo comovido, o Senhor foi tocando no coração dele, e ele se arrependeu. E quando aquele homem apelou para aqueles que estavam ali presentes, que olhassem para Jesus, que é o único que pode nos salvar em toda a terra, ele se arrependeu e realmente se sentiu salvo, porque naquele dia ele entregou o seu coração a Jesus. E ele tinha 15 anos, e dali para frente ele só foi crescendo na fé. Então, os irmãos veem como o Espírito Santo capacita, né? Era um homem que não era um pregador, ele era um diácono, ele estava naquela igreja, assim como o Charles Spurgeon estava itinerante, né, de passagem, e acabou pregando aquela mensagem que tocou o coração de Spurgeon, e ele se tornou um homem muito influente no mundo batista. Ele foi crescendo, ele escreveu 135 livros, ele fez sermão para mais de 10 mil pessoas, e assim, sempre lutando. Ele teve obras sociais, enfim, ele foi um homem de Deus. Já no final, assim, ele tinha uma saúde debilitada, né? E no final da sua vida, ele teve alguns problemas, porque ele era oposicionista, porque os batistas não acertam sempre, né, irmãos? E os batistas eram a favor ao escravagismo, e ele era totalmente oposto. E isso se tornou uma controvérsia, né? A controvérsia do declínio. Bom, moral. Charles Spurgeon teve, assim, algumas pessoas contra ele, mas mesmo assim ele se manteve firme, continuou pregando, e com a sua saúde debilitada, ele faleceu, assim, quando ele tinha mais ou menos 57 anos, mais ou menos não, com 57 anos, e, assim, muitas pessoas estiveram no enterro dele, até porque ele também, além de ser um pregador, ele era um abolicionista, né? Então, nos últimos dias de Charles Spurgeon, ele já nem conseguia mais ir muitas vezes na igreja pregar, porque ele era o pastor de uma grande igreja, então muitas pessoas liam os sermões dele, ou os sermões dele, ou então ele era substituído por uma outra pessoa. Mas enfim, na ocasião do funeral dele, em 11 de fevereiro de 1892, teve muitos cortejos e cultos organizados por causa da morte dele. E disse que foi muito emocionante, porque 6.000 pessoas leram no dia do funeral dele, em uníssono, quer dizer, todos juntos, o versículo de Isaías 45, 22. Então, assim, irmãos, a gente vê que, às vezes, a gente não tem dimensão de que o Espírito pode fazer, se nós simplesmente nos entregarmos à ação dele, né? Aquele homem nem sonhava, Robert Tignan, que ele ia poder levar à conversão um homem que fosse tão importante na vida dos cristãos, né? Que através de Charles Spurgeon muitas pessoas se converteram. Mas o Espírito capacitou aquele homem capacitou Charles Spurgeon, muitas pessoas foram levadas a Cristo, assim como Pedro e João foram capacitados pelo Senhor também, e muitas pessoas creram. Então nós temos que estar firmes, como diz aqui, o Espírito que capacitou os apóstolos a pregarem a palavra no primeiro século é o mesmo que habita em nós e nos capacita hoje. A gente não precisa temer, nem ficar dando uma lista de desculpas para Deus, das nossas limitações, para a gente não pregar a palavra, para a gente não cumprir a nossa missão e falar de Jesus Cristo. Quando o medo vier, a gente tem que se lembrar da promessa de Deus, aquela doce promessa de que o Espírito Santo nos capacitará. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Preguemos o Evangelho, confiando na promessa de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal. Me despeço com o meu abraço diário de ursa.
Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.